tema da mensagem de hoje é: o Pai, o nosso Pai, ele não tem prazer em mim, ele não tem prazer em você, ele tem prazer aonde o Pai tem prazer? No Filho. Então, se o Pai vê o Filho em mim, se o Pai vê o Filho em você, automaticamente ele vai ter prazer. Por quê? Ele não enxerga o Eduardo, ele não enxerga o Carlinho, não enxerga o Oswaldo, ele enxerga o Filho, entendeu? E quando ele vê o Filho, ele tem prazer. E para nós compreender e entender essa palavra, vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 3, e o versículo 16. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ler o 16 e o 17. E nós vamos entender. Amém? Que o Pai ele tem prazer no Filho. Mas antes de começar a palavra, eu briguei muito para entender qual era o chamado que Deus tem para minha vida. E eu entendo que o Senhor Deus ele tem um chamado para cada um de nós. Pois lá em Efésios 1:4 diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então nós não estamos aqui à toa. Nós não viemos para esse mundo para viver a nossa vida, fazer aquilo que nos dá prazer, não. Nós viemos com propósito. E qual é o propósito? O propósito que Deus colocou para nós vir aqui é o quê? É ser a expressão do Filho dele. E como eu vou ser a expressão do Filho de Deus? Primeiro eu tenho que conhecer ele. Não só conhecer, mas me relacionar com ele. Eu estava falando com o irmão aqui agora, que é assim, vamos imaginar um casamento. Um casamento ao qual eu sou casado, aí lá na minha casa, a minha esposa, ela mora num quarto, e eu moro num outro quarto, e eu não me relaciono com ela. Como vai ser esse casamento? Vai ser um casamento de aparência. Vai ser um casamento fadado ao fracasso. Por quê? Porque onde não há relacionamento, a tendência é acabar. E para nós conhecer o Cristo, o que a gente tem que fazer? Se relacionar com ele. E como eu vou me relacionar com ele? Em oração, leitura da palavra de Deus, ouvindo pregações. Toda vez que eu faço isso, eu estou me relacionando com ele. Mas não é só isso. Quando eu começo a me relacionar com Cristo, Cristo ele vai me dar as direções, ele vai me mostrar os caminhos, ele vai abrir os olhos do meu entendimento para quê? Para entender o propósito dele. E quando eu vou entendendo o propósito, eu vou abrindo mão da minha vida. E aí vai surgir o que eu quero passar aqui para vocês, que está aqui em Mateus capítulo 3 e o versículo 16 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em outras palavras, em quem eu tenho prazer. Então, a partir do momento que eu tenho um relacionamento com Cristo, esse Cristo ele vai sendo gerado, ele vai sendo formado em meu interior. E ele vai sendo formado o quê? De dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não adianta viemos para a igreja dizer que entregamos a nossa vida para Jesus, sendo que as nossas atitudes não mudam. A nossa maneira de viver não condiz com aquilo que falamos. Porque se somos de Cristo, tem que ter uma diferença. Porque a palavra diz, então vereis outra vez, como o pastor Carlinho falou, a diferença entre aquele que serve e o que não serve. E a palavra está dizendo aqui, né, que eis que uma voz saiu do céu e dizia: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E eu quero falar aqui para vocês que Deus, ele não tem prazer em mim, ele não tem prazer em você, ele não tem prazer nas pessoas, ele tem prazer no filho. E a partir do momento que ele vê o filho sendo gerado, sendo formado no meu interior, que ele olha para mim
E ele não vê mais o Eduardo, porque quando ele olha, ele vê o Cristo. Ele vai ter prazer. E como vai acontecer isso? Quando eu vencer a mim mesmo. Quando eu buscar esse relacionamento, e esse relacionamento, ele vai falar para mim o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu não tenho que fazer, o que, que eu tenho que renunciar, o que, que eu tenho que deixar de fazer. Ele vai orientando. E eu estava aqui falando uma história aqui que, né, eu já falei isso, mas eu creio que vai edificar a vida de outras pessoas, porque muitas vezes a gente fica brigando por nada. Nada. E eu lá no serviço lá, o meu chefe era macumbeiro. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E ele falava A, eu falava B, ele falava C, eu falava D, e nós não entendia, e era briga quase todo dia, né? Até eu buscar esse relacionamento com Deus, e quando eu busquei esse relacionamento com Deus, eu comecei a mudar minhas atitudes. E eu comecei a orar por esse meu chefe. E eu comecei a abençoar a vida dele. E eu saía para trabalhar e eu falava nas minhas orações: Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o fulano. Eu declaro que vai ser um plantão de paz, que vai ser um plantão abençoado. Eu declaro que o demônio que usa ele para me perseguir, em nome de Jesus, caia por terra agora, não vai mais prosperar. E a partir do momento que eu fui fazendo essas orações, as coisas começaram a mudar. Esse chefe, ele não falava mais, nós não brigava mais, porque quando ele falava eu entendia. Por quê? Parou de falar aquele tom arrogante, ele parou de falar naquela prepotência de chefe, que ele que mandava, que era do jeito dele, não. Ele começou a vir com educação. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque houve uma mudança em mim. E essa mudança é o quê? A partir do momento que Deus olhou para mim, ele não via mais eu. Ele viu o Cristo que está em mim. E todos nós que confessamos a nossa vida e entregamos a nossa vida para Jesus, esse Cristo está em você. Esse Cristo está em mim. Esse Cristo está em nós. E esse Cristo, ele tem que ser expressado. E ele vai ser expressado como? Através das nossas atitudes. E eu vou falar outra coisa para vocês, que vai muitas vezes escandalizar muitas pessoas na igreja. Que eu pensava que fazer obra era no templo. Não, aqui você não faz a obra. A obra é feita lá fora. Como vocês estavam falando para mim, no carro, né, de aplicativos que vocês trabalham, você falando dessa moça que chorou, ouvindo o louvor, é ali que você faz a obra. Eu faço a obra onde? Eu faço a obra lá em Itapecerica, trabalhando, expressando Cristo para as pessoas que estão em mim. Porque as pessoas têm que olhar em mim e não ver o Eduardo, não ver o Laurindo. Tem que ver os Cristo. Cristo através do quê? Das minhas atitudes. Porque através das minhas atitudes, as pessoas vão ter prazer ou elas não vão querer ter prazer nenhum de trabalhar comigo. Mas a partir do momento que eu estou demonstrando Cristo, não importa onde você está. As pessoas vão ter prazer de estar ao seu lado. Porque não é mais você, é o Cristo. E quando as pessoas olharem para você, ela vai ver Cristo. E quando Cristo está em você, o Pai vai ter prazer. E todas as orações que você fazer, você vai ser atendida. Por quê? Não é mais você, é o Cristo que você serve. E o propósito de Deus para a nossa vida é isso. É expressar o Cristo que está em nós. E o pastor Facundo, ele fala isso nas reuniões lá. Ele fala que nós temos que deixar Cristo ser formado em nós ao ponto do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer, daquilo que nos dava prazer, não mais dá prazer. O nosso prazer vai ser fazer a vontade do Pai. O nosso prazer vai ser expressar o Cristo que servimos. E eu estava falando aqui, antes de começar a reunião, que eu era uma pessoa difícil, gente. Pensa numa pessoa ignorante. Um exemplo, eu brigava com a minha esposa. Você não tem nada a ver com a minha briga com a minha esposa. Mas quando eu brigava com a minha esposa, eu ficava irado com todo mundo. Você já olhava, já falava, pô, o negócio não tá bom não, a cara dele mudou. Por quê? Eu era muito ignorante. Então, quando eu brigava com ela, era mais uma coisa que estar brigando com todo mundo. Mas eu vim para a igreja.
Eu conheci o Cristo, eu me relacionei com Cristo. E as minhas atitudes foram mudando. Então, o meu casamento que estava fracassado, fadado ao fracasso, Cristo restaurou, né? Estava falando aqui que mês passado nós completamos 34 anos de casado. 34 anos. Uma vida. Glória a Deus. Não é fácil. É todo dia renunciando. E nós fomos lá em Capitólio. Estávamos lá em Capitólio. Aí fizemos um passeio de lancha. Nesse passeio de lancha tinha um casal na nossa frente. E nós começamos a conversar. E aí ele vem e começa a falar: vocês vieram aqui para comemorar o quê e tal? E nós falamos: não, nós estamos completando 34 anos de casado. E o casal tinha 7 anos. Ele falou: mas fala para mim o segredo. Como que é o segredo de ficar casado 34 anos? E nós começamos a falar para ele que o segredo é renunciar à nossa vontade e expressar o Cristo que servimos. Porque se Cristo não for o centro, o casamento não estava de pé. Se Cristo não for o centro, a finança não vai estar de pé. Se Cristo não for o centro, a saúde não vai estar de pé. Cristo tem que ser o centro. Como a palavra está falando aqui. Como eu vou deixar o Cristo ser o centro? A Ele ouvir. Ele quem? O Pai. Temos que ouvir o Pai. E o Pai vai se expressar em nós de qual forma? Através de uma pregação, através de uma profecia, através de uma leitura bíblica. Ele vai se expressar. E ele vai nos direcionar. E ele vai falar para nós o que nós devemos fazer, como fazer e onde fazer. Mas, muitas vezes, a maioria das vezes, nós não estamos preparados para servir. Por quê? Porque nós queremos resolver da nossa maneira, queremos resolver do nosso jeito. E da nossa maneira, do nosso jeito, o Pai não vai ter prazer nas nossas atitudes. As nossas atitudes têm que condizer com as Escrituras. Sabe, Cristo, quando ele esteve entre nós, a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Em tudo, tudo ele foi tentado. Mas em tudo ele mostrou uma diferença. Em tudo ele não perdeu a paz. Em tudo ele não perdeu a alegria. Eu estava falando aqui agora há pouco que Cristo ele tinha convicção do chamado dele. E quando nós temos a convicção do nosso chamado, as coisas ao nosso redor não vai tirar a nossa paz. E Cristo ele tinha uma convicção tremenda do chamado dele, que a Bíblia fala que ele estava lá no meio do mar, do barco. E a tempestade vindo e quase virando o barco, e os discípulos desesperados, tudo lá. Chega para ele e fala: Senhor, o senhor não se importa que nós perecemos? E ele dormindo. Mas por que ele dormiu lá? Porque quando nós temos Cristo formado em nossos corações, as coisas ao nosso redor não vai tirar nossa paz, não vai tirar nossa alegria. Não vou falar para você que vai ser fácil. Fácil não é. Mas vai ter a recompensa. E é isso que Cristo espera de nós. As nossas renúncias. Ele espera que você renuncie à sua vontade, que você renuncie àquilo que te dá prazer para fazer a vontade dele. Mas aí muitos falam: mas fazer a vontade dele não dá prazer. Não dá prazer porque você não tem relacionamento com ele. Porque a partir do momento que você tem um relacionamento com ele, o que vai te dar prazer é agradar ele, é fazer a vontade dele. E quando você começa a fazer essa vontade, para as pessoas lá fora, você é xarope, você é careta, você é ultrapassado. Mas no seu coração, você tem a convicção que tudo que você está fazendo é por um propósito. E esse propósito vai se cumprir. Que é o quê? É reinar com Cristo. É o desejo do nosso coração, é reinar com Cristo nessa terra. Por quê? Porque nós cremos que ele vai voltar para buscar o povo dele, para buscar os escolhidos dele. E ele vai ver algo diferente em nós. E ele vai começar o quê? Nos galardoar, nos recompensar. Por quê? Porque nós renunciamos à nossa vontade. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, mas perder o Cristo que servimos? Então,
A palavra de hoje é isso. Vamos ter prazer no Filho. Vamos ter prazer na palavra. Vamos ter prazer na direção que Ele vai dar. Porque se nós tivermos prazer, o Pai não vai olhar o Eduardo. O Pai não vai olhar o Carlinho, não vai olhar o Oswaldo, não vai olhar o Caio. O Pai vai olhar o Cristo. E quando Ele olhar o Cristo, tudo que nós pedir, Ele vai abençoar. Tudo. Tudo que você intentar fazer, já vai estar abençoado. Ele já abençoou. E eu sou prova disso. Porque falar para vocês que a caminhada com Cristo é fácil? Não é. Não é. E eu estava falando aqui que essa madrugada eu trabalhei 24 horas de ontem para hoje. E aí eu fui atender uma perturbação de sossego. E eu cheguei lá, patrulhei a via toda e não achei a perturbação. No que eu estava patrulhando, a pessoa mandou a mensagem que era um carro e o carro tinha saído de lá. E aí eu cheguei na base, e aí quando eu cheguei na base, passou mais ou menos 20 minutos, o rapaz mandou de novo lá, que o carro tinha voltado para lá. E vou falar para vocês, que não é fácil servir Cristo, porque quando eu saí da base para ir lá, a minha vontade era mandar aquele carro para o pátio. Porque lá nós tem a lei 2370 em Itapecerica, que perturbação de sossego veicular. E tem decibelímetro tudo. E eu já falei, né? Eu estava de motorista, tinha um encarregado, que é o meu chefe lá. Eu falei, não, chefe, se tiver lá, é pátio, hein? É, sem dó. E a minha vontade não era a vontade de Deus. A minha era essa. E como eu estou falando para vocês, não é fácil expressar o Cristo. A gente vai ser tentado a fazer a nossa vontade, o nosso querer. Mas não é a nossa vontade, é a vontade dele. E aí nós chegamos lá, né? Nós tá aqui na rua aqui, e a rua ela vinha aqui assim, e tinha uma casa. Então quando nós chegou, o carro tava mais ou menos na esquina lá, ele não viu nós chegar. E deu para chegar, foi lá, foi aferido, deu quase 70 decibéis. Eu falei, agora vai pro pátio, agora vai, então, isso é aquilo. Só que eu tava de motorista. O encarregado não era eu que mandava. A minha vontade era ir pro pátio, mas a vontade de Deus não era aquele carro ir pro pátio. E ele colocou no coração do meu chefe, faz sua autuação pelo CTB, mas não vai pro pátio, entendeu? E não foi pro pátio. Mas assim, acabamos com a perturbação lá. O problema de perturbação foi eliminado, resolvemos o problema. Mas a minha vontade não foi ser cumprida. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. E o que eu quero passar para vocês, expressar o Cristo não é fácil. Nós vamos ser tentados. O nosso eu vai querer sair para fora, nós vamos querer fazer a nossa vontade. Mas se nós tivermos um relacionamento, nós vamos estar sensível. E nós vamos entender o porquê. Nós vamos compreender. Até na hora da luta. Aquela luta não é para tirar nossa paz, não é para tirar nossa alegria. Aquela luta é para trazer um fortalecimento espiritual para nós. E nós vamos compreender. Eu estava falando aqui que eu passei uma semana conturbada, a qual a pastora, todo mundo sabe aqui, que ficou internada na UTI, e nós fomos para a UTI. E eu acredito que Deus tinha um propósito para nós estar ali. E eu estava falando que quando ela foi receber alta, ela foi para o quarto. E quando ela estava lá no quarto, ela falou para mim, né? Eu fui lá fazer visita para ela, fui visitá-la. E ela, no quarto, ela falou assim para mim, então, do meu lado aqui, tem uma menina, acho que tinha mais ou menos 16 a 18 anos, que tentou um suicídio. Tentou cortar o pulso e tal, foi socorrida, tá aqui. E a mãe dela falou que direto ela tem esses problemas. E eu senti de Deus de ir lá e dar uma palavra para ela. Então, eu compreendi que tudo aquilo ali foi um propósito de Deus para quê? Para ela plantar uma semente no coração daquela menina. E a semente que ela plantou pode ser que essa semana, como foi semana passada, essa semana já começou a dar fruto, não sei, ou vai ser daqui um mês, ou vai ser daqui um ano, vai ser, não sei, mas a semente foi plantada. E eu creio que Deus ele vai fazer a obra. E é isso que ele espera em nós, o Pai. O Pai espera que nós íamos ter prazer no Filho, porque o prazer dele é esse, é ver o Filho sendo formado em nós. E um dos desejos do Facundo é que Cristo seja formado.
E para Cristo ser formado, não precisa ter multidão. Não. Porque se nós formos ver, quando Jesus estava entre nós, ele tinha uma multidão. E a multidão não foi formada. Porque a palavra de Deus fala que ele separou para ele 12 apóstolos. Ele tinha vários discípulos, mas ele separou 12. Por que ele separou 12? Porque Jesus, ele viu que aqueles 12 ouviam mais ele. Então não é questão de multidão. É questão das pessoas estarem sendo formada a Cristo no coração dela. E é isso que Deus espera de nós, que nós vamos ter um prazer no Filho, ao ponto dele ser formado em nós. E quando ele ser formado em nós, nós vamos expressar ele onde nós estivermos. Que nem eu tenho a convicção do meu chamado. Já falei para o pastor Jair que o meu chamado é em Itapecerica. É lá que Deus me colocou e eu estou 24 anos expressando Cristo lá. Você tem que ter convicção do seu chamado. Você tem que ter convicção do seu chamado, porque quando você tiver a convicção do seu chamado, as lutas não vai tirar mais sua paz. As lutas não vai mais tirar a sua alegria. Entendeu? As lutas não vão te deixar desesperado, porque você sabe que você está por um bem maior. Você está expressando Cristo. E Cristo está sendo formado. Ainda que as pessoas, né, não dão a mínima para você. Mas elas veem a diferença. Elas veem a diferença. Entendeu? E sente falta quando você não estava. Porque eu estava numa equipe, trabalhava numa equipe lá e me mudaram de equipe. Estava na equipe, lá a equipe, né, que eu estava era a Delta, que é a equipe D. E me jogaram para a equipe da outra noite, a equipe Bravo. E aí tem um camarada que falou para mim lá, olha, dependendo como é que ficar aqui, você me dá uma ajuda aí para mim e para sua equipe também, que eu não quero ficar aqui não. Se você não tá aqui, eu não quero ficar aqui não. Por quê? Porque ele via que eu fazia diferença lá. Fazia diferença como? Procurando ser justo. Não procurando fazer sua vontade. Porque qual é a vontade de Cristo para nossas vidas? Que nós viemos praticar a justiça. E quando nós praticamos a justiça, nós não vamos ser corrompidos pela injustiça. Porque o que mais tem nesse mundo é injustiça. E eu vou falar, uma inversão de valores muito grande, que parece que a injustiça é a verdade e a justiça que é a verdade não é mais justiça. Mas quando nós estamos com Cristo, nós temos a convicção. E quando o Pai olha para nós e ele vê esse Cristo sendo formado, eu renunciando à minha vontade, eu perdoando, eu amando. Ah, mas a pessoa está te perseguindo, a pessoa está te humilhando. Não importa, não é ela. É o que usa ela. E eu vou orar para Deus abençoar aquela vida e abençoar a vida dela para que os olhos dela, assim como o meu, venham ser abertos. Renunciando à minha vontade, fazendo a vontade de Deus e Cristo sendo formado, o Pai vai ser manifestado em nós. E as pessoas verão outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. Quando o que? Cristo ser formado. Mas eu vou falar aqui, igreja, que tem muitas pessoas sendo manipuladas dentro da igreja. E a gente não pode ser manipulado. Um outro dia eu estava perguntando para um rapaz que professa a fé em Cristo, mas de outra denominação, sobre esse versículo. Malaquias 3,18. Falei para ele, o que você entende de Malaquias 3,18? E vocês não vão acreditar, mas ele teve a pachorra de falar para mim que ele entendia que a diferença era a veste. Que a mulher tem saia, o homem não tem que usar. Falei, o quê? Ele falou, a diferença é essa. Olha a ignorância do homem. Mas é o quê? Muitas igrejas estão sendo manipulando as pessoas. Exatamente. Você entendeu? Mas quando nós temos um relacionamento, nós não vamos ser manipulados. Nós não vamos ser enganados. Por quê? Cristo, ele vai abrir os nossos olhos. Nós vamos ter clareza do nosso chamado. E as pessoas não vão nos corromper. As pessoas não vão, sabe, nos enganar. Eu vou falar para vocês, eu fui subcomandante 2 meses em Itapecerica. E eu entendi depois que a pessoa que me chamou para ser subcomandante, o que ela pensou? Ela pensou que ela ia me manipular. Ah, eu vou colocar ele lá, que depois que ele estiver no cargo, ele vai fazer tudo o que eu mandar.
Eu falo que eu fui o subcomandante mais rápido que passou em Itapecerica. Se você for ver lá, toda a história de Itapecerica eu fiquei 2 meses. Por que eu fiquei 2 meses? Porque quando eu vi que não era a vontade de Deus, eu renunciei ao cargo. Como você renunciou ao cargo? Eu comecei a bater de frente, entendeu? Comecei a bater de frente. O secretário pedia, eu ia lá e falava para ele, ó, que não dá, eu já abri mão disso, já abri mão daquilo, e comecei a bater de frente. E aí começou a bater de frente e não fazia a vontade do secretário, e o que ele fez? Ô, o cara não tá fazendo a minha vontade, eu vou tocar ele aqui, vou colocar alguém que faz a minha vontade. Mas quando eu saí, eu expressei Cristo, porque eu saí com aprovação de 99% da tropa. Que é 99% da tropa bateu palma para mim, pro comandante e falou: nós vimos que vocês saíram porque vocês não foram manipulados. Entendeu? E é isso, quando nós expressamos Cristo que servimos, quando nós temos prazer nele, o Pai vai ter prazer em nós. E esse prazer do Pai em nós vai mudar a circunstância, a atmosfera ao nosso redor. Aquilo que era contra nós vai nos favorecer. Aquilo que nos condenava não vai mais nos condenar. Aquilo que nos humilhava não vai mais nos humilhar, porque o Pai, ele faz a obra. Eu lembro que quando eu entrei em Itapecerica, para ganhar o salário que eu ganhava, teve muito dos meus concursos lá que abriu mão do concurso. Por quê? Falava, não, eu colocar minha vida em risco para receber essa miséria, tô fora, não foi. Vocês têm ideia? O concurso de classificado eram 110 GCM. 55 abriu mão do concurso porque o salário era pouco, lá na época. Mas quando nós estamos na vontade de Deus, Deus ele vai abençoando. E aqueles 55 que rejeitaram lá agora, quando vê o salário que mudou tudo, a estrutura que tem, se arrepende. Mas o quê? Quando nós estamos no propósito de Deus, que eu quero passar para vocês, é que Deus ele vai abençoando. Ainda que humanamente você não consiga enxergar, fica firme. Ah, mas irmão Eduardo, a luta tá grande, eu tô com vontade de desistir. Não desista. Permanece firme. Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai te honrar. E eu falo porque eu sou prova disso, porque como eu falei, quando eu entrei lá, muitos abandonou. Entendeu? Muitos, não quero, vou correr risco. Mas hoje se arrepende. E vou falar para vocês, hein, tem muitas pessoas de né, outras áreas de segurança que tá deixando a área dela para vir para a GCM porque o salário é melhor, o tratamento é melhor. Não, lá é mais humanizado, tal, isso e aquilo. Mas por quê? Deus começou a fazer a obra. E quando ele começa, ele termina. Aquele que começou a obra, ele vai aperfeiçoar. Se eu não me engano, é Filipenses 1:6. Até a vinda de Jesus Cristo, ele vai aperfeiçoar. Então, se Deus começou uma boa obra em sua vida, fica firme. Porque quando Deus começa uma boa obra, o diabo também vai se levantar. As lutas vão chegar. As dificuldades vão aparecer. Mas é o quê? Eu tenho que ficar firme e expressar o Cristo que eu sirvo. Porque eu fazendo isso, o Pai vai ter prazer em mim. E essa circunstância, essas lutas, elas vão ser mudadas. Seja na saúde, seja no casamento, seja na finança, seja no relacionamento familiar. Quando eu expresso Cristo, é transformado. Mas eu tenho que saber expressar esse Cristo. Porque, como eu falei, em Efésios, né? Vamos lá em Efésios. Efésios 1:4. Efésios 1:4 diz que nós fomos escolhidos nele. E fomos escolhidos com um propósito. E qual é esse propósito? De expressar. Efésios capítulo 1 e o versículo 4. Diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele em amor. Então, o que a palavra de Deus está falando aqui? A palavra de Deus, ela está nada mais, nada menos falando o que vai acontecer daqui, né? Nós estamos agora em agosto, setembro, outubro, né? A eleição é em outubro, né? Então, teve uma eleição. E nessa eleição, você foi citado, eu fui citado. E o Pai olhou para nós e ele viu qualidades que muitas vezes você não enxerga, mas você tem essa qualidade. Muitas vezes eu não enxergo essa qualidade que está em mim, mas o Pai viu e ele me elegeu.
E ele falou: não, o mundo vai ser diferente com o Oswaldo. O mundo vai ser diferente com o Caio, com o Carlinho, com o Janderson. O mundo vai ser diferente com o Eduardo. O mundo vai ser diferente com o Pedro, com a Maria. Não, ele não pode ficar sentado nesse mundo, porque há uma qualidade especial em você, que muitas vezes você não vê essa qualidade, mas Deus viu e Deus te escolheu. E escolheu para quê? Para você ser santo e irrepreensível. O que é uma pessoa santa? Uma pessoa santa é uma pessoa separada. Como assim separado? Fui separado para viver uma vida representando, expressando o Cristo. Não como as pessoas lá no mundo, que come, bebe, faz o que quer, os prazeres, e não estão preocupadas com nada. Não. Eu vim para cá para não deixar o Adão me dominar. Porque como nós fomos ensinados, né, há duas linhas. O Adão e o Cristo. O Adão é o quê? O Adão é fazer a minha vontade, os meus prazeres, aquilo que me dá na telha. O Adão é aquela pessoa que não gosta de normas, que não gosta de regra, que quer viver da maneira dele. Porque quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, tinha regra, tinha norma, não tinha? Deus não falou: você pode comer de todas as árvores que aqui tá, mas a árvore do fruto do conhecimento bem e do mal, essa você não pode comer. Ele podia até comer da árvore da vida e viver eternamente, mas a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, essa Deus falou para ele não. E aí o quê? Tinha regra no jardim do Éden. E ele não quis, né? Ele não quis acertar uma vida de regras, de normas. E aí o quê? Ele saiu. E assim é o Adão dentro de nós. Nós temos duas linhagens, o Adão e o Cristo. Mas quando Deus te escolheu nele, ele não viu o Adão, ele viu o Cristo. E é isso que nós temos que pedir para Deus. Pedir o quê? Para que os olhos do nosso entendimento venham ser abertos. Para que as qualidades que estão em mim, a qualidade que está em você, essas qualidades venham sair para fora. E com essas qualidades, nós viemos fazer um mundo melhor. As pessoas venham olhar em nós e querer também ser transformada, ser mudada, por quê? Porque viu algo bom em nós. E é isso que Deus viu. Por isso que a palavra de Deus está falando aqui, que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para ter uma vida santa. Santa é o quê? Separada. Com propósito. E qual é o propósito? É não fazer a minha vontade, mas de expressar o Cristo que eu sirvo. Expressar com o quê? Com boas ações, boas atitudes. Não ficar murmurando, não ficar reclamando, não ficar, ó vida, ó céu, o que eu estou fazendo nessa terra? O que eu vim parar aqui? Não. Por mais luta que você está passando, por mais luta que você está vivendo, tem um propósito nessa luta. E o propósito é formar o Cristo que está dentro de você. Então você não tem que reclamar. Você tem que falar: Deus, abre meus olhos, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me mostrar? E Ele mostra. Por quê? Porque Ele te escolheu nele. E Ele viu uma capacidade em você. E uma capacidade de transformar esse mundo. De mudar o bairro onde você mora. De mudar a empresa que você trabalha. De mudar a faculdade que você estuda. Você tem essa capacidade. Mas como você tem? Se buscar em Deus, Deus vai mostrar para você que você tem essa capacidade de transformar. Por quê? Ele te escolheu. Mas o que Ele quer? Ele quer que o Cristo seja formado em você, para que quando Ele olhar para você, Ele não vai ver você. Ele vai ver o Filho. Ele vai ver o Cristo. E Ele vai ter prazer. E aí tudo que você precisar, tudo que você almejar, Ele vai te dar. Ele vai te entregar. E você vai mudar. Eu já falei aqui em algumas pregações que nós temos o poder. Mas muitas vezes a gente fica esperando das autoridades, né? Eu faço essa oração, onde eu moro lá, que eu falo, aqui no Parque Luiza, motoqueiro não vai vir aqui roubar ninguém, não. O demônio que usa o motoqueiro para roubar celular, para roubar aliança, em nome de Jesus, você não vai roubar ninguém aqui.
E você tem esse poder de fazer isso no seu bairro. Você tem o poder de fazer isso onde você mora, no bairro, na empresa. Eu não sei qual é a luta lá, mas você tem esse poder. Por quê? Porque você foi separado e Deus colocou uma capacidade. E ele viu que o mundo seria diferente com você aqui. Porque nós somos escolhidos nele. Fomos escolhidos nele para viver uma vida separada, irrepreensível diante dele em amor. Então você não tem que odiar a pessoa que está te perseguindo. Você não tem que odiar aquela pessoa que quer o seu mal, ainda que está declarada, ela já falou que quer o seu mal, ela quer te destruir, ela quer acabar com a sua vida, quer acabar com o seu casamento. Você não tem que odiar ela, por quê? Você não é a mesma, você não foi feito da mesma origem dela. Deus viu algo em você diferente. E ele quer que esse algo seja manifesto onde ele te colocou. Se ele te colocou nessa empresa, se ele te colocou nesse casamento, se ele te colocou nessa faculdade, eu não sei onde ele te colocou. Mas ele quer que esse algo que ele colocou, que ele elegeu em você, seja manifesto. E quando se manifestar, você vai ver que as coisas vão mudar. Aquilo que você não entendia, você vai começar a entender. Porque João 13,7 fala: o que eu faço hoje, tu não sabe, mas saberá depois. Então, baseado nessa palavra, hoje a gente entende muitas coisas que a gente precisou passar para chegar onde nós estamos hoje. Então, por isso que eu falo que independente da luta, independente do momento, não reclame, sabe? Não murmure, não fique querendo arrumar culpados. Não, vai buscar Deus, vai orar e vai falar: Deus, por que tudo isso? E Deus, ele vai se manifestar, Deus, ele vai falar, Deus, ele vai abrir os olhos. Mas o que que Deus espera de nós? Que nós viemos ser a diferença. Nós viemos fazer a diferença. Nós não viemos deixar esse mundo nos corromper, porque o mundo, se deixar, ele corrompe. Se deixar ele... E eu vou falar para vocês, hein? Primeira reunião que nós tivemos com o Facundo, eu já fui falando para ele que falei para ele assim, ó, eu sou funcionário público 24 anos. E o que eu vi já de corrupção, detesto política, não quero nem saber de política. Já tomei, já uma no meio. Que ele veio falar para mim: sabe por que a política tá desse jeito? Por quê? Porque lá não tem luz, lá só tem trevas. E onde a trevas domina, fica desse jeito mesmo. Mas Deus está procurando pessoas preparadas para colocar lá, para ser luz, para ser diferença. E Deus começou a mexer comigo por causa disso aí. Deus começou a mexer comigo que Deus, ele procura pessoas de caráter, separada por eles, escolhida por ele, para estar na política, para estar na medicina, para estar no esporte, para estar em todas as profissões. Para quando você chegar lá, a pessoa não vê você, vai ver o Cristo que você serve. Porque eu vou falar para vocês, eu e minha esposa ficamos 7 dias no Family, ela é internada lá. E muitas vezes as pessoas falam muito do convênio, que o convênio é isso, convênio é aquilo outro, mas não é um convênio, é as pessoas. São as pessoas. Se as pessoas forem transformadas por Cristo, não importa, seja o convênio A, o convênio B, você vai chegar, você vai ser bem atendido. Mas o que acontece? Porque as pessoas não têm o Cristo para expressar, ela está que nem eu no passado. Porque ela tomou uma patada de um paciente que estava ali, ela já desconta em todos os outros pacientes que estão aqui. Não quer saber da pessoa, o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa passa, não. Porque ela tomou uma patada lá, ela quer descontar aqui. Mas quando ela conheceu Cristo, ela não vai guardar aquilo no coração. E ela vai tratar pessoas aqui com dignidade, com humanidade, com respeito, com amor. Por quê? É o que ela tem para dar. E é isso que o Cristo espera de nós. Entendeu? Então, passei uma semana e eu vi, o convênio não é ruim, porque assim, todos os procedimentos que precisavam ser feitos, foi feito com ela. E graças a Deus, deu lá, né? Ela fez uma anjo toma do coração, que mostrou lá que a veia dela estava com gordura, e depois teve que fazer o cateterismo, e aí lá no cateterismo mostrou que realmente tem placa de gordura nas artérias, mas essas placas de gordura não estão interrompendo o fluxo de sangue, que não tem problema nenhum, é só tomar remédio. Crê em Deus, porque assim,
crê em Deus que aquela placa não vai se soltar, porque se soltar é só Deus na causa. Mas tomar remédio, viver uma vida normal com Deus. E Deus vai se manifestar. Então, Deus colocou no meu coração isso, que nós somos o embaixador dele nessa terra. Que as pessoas, né, como disse lá, acho que é Romanos 8:19, a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. As pessoas aí fora, ela espera a manifestação nossa, Filho de Deus. E é isso que a gente tem que manifestar: paz, amor, alegria, benignidade, domínio próprio. É o fruto do Espírito que as pessoas têm que ver em nós. A gente não tem que ser guiado, dominado por aquilo que está lá fora. Falar para vocês que não é fácil, como eu falei aqui para vocês, da ocorrência que eu tive em madrugada. Muitas vezes o Adão que está dentro de nós, ele vai soltar e vai falar, não, agora é do meu... Não, mas não temos que deixar o Adão dominar. Porque o Adão vai vir e vai querer dominar, e vai querer fazer a vontade dele. Mas se nós temos o Cristo, é Cristo que tem que ter o centro. E quando nós temos um relacionamento com Cristo, esse relacionamento que nós temos com Ele, Ele vai nos dando a capacidade de dominar, de controlar, de não ser dominado e conduzido pela circunstância, mas ser dominado e conduzido pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus que está em nós. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus quer ver nessa igreja. Não de ser um povo manipulado, não. É um povo que sabe que ele é livre, que ele pode fazer o que ele quiser, mas ele tem responsabilidade. E a responsabilidade dele é expressar o Cristo. E essa responsabilidade ele não abre mão. Essa responsabilidade, independente do momento, da situação, da circunstância, onde ele estiver, ele vai expressar. Eu estava com a minha esposa lá, internado, e geralmente eu não mando bom dia, eu mando excelente dia. Eu estava lá com ela no hospital, internado tudo lá, tudo, e as pessoas mandavam para mim bom dia. Eu mandava para ela excelente dia. Porque assim como você enxerga o seu dia, assim ele será. Não é por causa que você está passando uma luta, meu dia não foi bom. Não, a luta passa. Tudo passa, então vai profetizando. Excelente dia, ainda que não esteja. O meu casamento, ainda que não esteja, vai profetizando. A minha finança, ainda que não esteja, vai profetizando. Entendeu? O meu casamento, é a minha finança, é a minha faculdade, é os meus estudos. Eu não estou no nível, mas vai profetizando. A palavra de Deus, ela diz que pelo fruto da vossa boca você vai comer, o bem ou o mal. A gente tem que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. E quando nós temos esse relacionamento com Cristo, nós vamos discernir. Porque vai vir pensamentos negativos para a gente falar aquilo que não deve, mas com o relacionamento, ele vai mostrar para nós que nós não devemos falar palavras negativas. Ainda que eu estou passando por um momento difícil, não. Eu vou profetizar que aquele momento vai passar. E Deus vai transformar. E quando menos esperar, você vai ver a sua vida transformada, mudada. Por quê? Você não está mais fazendo a sua vontade. Você está fazendo a vontade dele. Você está expressando ele. E por expressar ele, você vai ser recompensado. Porque ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando ele voltar, a palavra de Deus, ela diz que nós vamos comparecer no tribunal dele. E lá no tribunal dele você vai ser galardoado, você vai ser recompensado. E você vai ver que todo o trabalho que você teve nele não foi em vão. Por mais que pareça que é em vão, por mais que pareça que as pessoas não te valorizem, que as pessoas não acreditem em você, ele acredita. E ele te escolheu nele. Para você fazer a diferença, para mim fazer a diferença, para nós sermos a diferença. E ele crê que você pode fazer. A questão é que os nossos olhos, eles não estão abertos espiritualmente. E aí muitas vezes vem aquela incapacidade, eu não posso, eu não consigo. Mas quando nós temos esse relacionamento, nós vamos ter aquela convicção
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou entrar nessa empresa, eu vou fazer essa faculdade, eu vou ser benção, eu vou fazer a diferença, o meu casamento vai ser uma benção, os meus filhos vai ser uma benção. Ah, mas irmão Eduardo, meu filho, não importa o que você está falando. O que importa é que Deus colocou no meu coração. E o que ele colocou vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que você medita nela e que Deus abra os teus olhos para você compreender o poder que tem em você para transformar a vida, para mudar pessoas, para transformar circunstâncias. O poder está em você. E quando você tiver esse relacionamento com Cristo e entender, vai ser como se fosse uma luz, sabe? Tá tudo escuro, você coloca a luz ali, acende, vai clarear tudo. E as pessoas vão ter prazer de estar do seu lado. As pessoas vão ter prazer de estar em você. E as pessoas vão ter prazer de ouvir você falar. Amém, igreja? Que vocês meditem nessa palavra, que Deus fale mais ao seu coração.